Jó 42, os versículos do 1 ao 6. Todos encontraram? Lá diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que Deus tem falado ao teu coração nos últimos dias? O que Deus tem falado ao teu coração nos últimos dias? Eu faço essa pergunta porque eu tenho uma grande dúvida em meu coração. Será que Deus continua falando? Será que Ele continua falando? Sim, Deus continua falando. Mas o que Ele tem falado? Vocês conseguem compreender o que Deus tem falado? Às vezes nós temos essa grande dificuldade, não é verdade? De entender o que de fato Deus quer das nossas vidas, de entender o que de fato Deus quer das coisas que temos passado, das coisas que ouvimos, das coisas que nós vemos. Será que temos conseguido ver a ação de Deus em meio ao caos? São perguntas para refletirmos. Refletirmos a vida, as coisas que temos vivido e visto. Para muitas famílias, o ano de 2024 tem sido um verdadeiro caos. Muitas pessoas já iniciaram o ano tendo que lidar com doenças, com luto, com desemprego, conflitos familiares, terremotos, enchentes, medo, perda de bens. A impressão que dá é que ainda nem chegamos ao meio do ano e já queremos que ele acabe logo. Mas parece que isso vem se repetindo ao longo dos anos. Desejávamos que 2023 voasse. E quando passou, a gente diz: adeus, ano velho, feliz ano novo, todas as coisas vão mudar. Mas o ano começou um pouco torto. E assim a gente vai vivendo coisas que não gostaríamos de viver. Mesmo sem saber o que irá acontecer no próximo ano, a gente deseja que esse acabe. Porque as coisas são pesadas e às vezes difíceis de suportar. E diante do caos, eu sempre vou lembrar da minha mãe. Eu sempre lembro da minha mãe. Porque parece que o caos vai fazer parte da nossa vida até a vinda de Cristo. E a gente sempre vai passar por momentos que a gente não gostaria. Viver coisas que não gostaríamos de viver. E ela passou por muitos caos. Mas ela sabia bem em quem confiar. Ela sabia bem quem poderia colocar toda desordem em ordem novamente. E em muitos momentos eu ouvia ela clamar pelo socorro de Deus. E nesses últimos meses, vendo vídeos, gravações, áudios, eu também tenho ouvido muitas pessoas clamarem pelo socorro de Deus.
E teve um vídeo que me chamou muita atenção, de uma mulher que estava no telhado há 3 dias, se não me engano. E no vídeo ela dizia assim: passou um avião e eu sinalizei, e eles me veem, mas não me socorrem. E ela dizia assim: Deus deve ter se esquecido de mim. Forte, né? Deus deve ter se esquecido de mim. Eu tenho a cabeça fraca, mas eu acho que Deus não. Eu acho que Deus não esquece da gente. A gente esquece dele. A gente esquece dele, né? Mas ele não esquece de nós. Mas é verdade que nem todas as soluções para os problemas que enfrentamos estão fora do nosso alcance. Mas outros é somente Deus que pode de fato solucionar. Somente em Deus encontraremos a solução perfeita. E Ele sempre surpreende com a sua forma única de solucionar os problemas. Não no nosso tempo, no tempo dele. No tempo dele. E por ser Deus, Senhor de todas as coisas, do caos Ele faz surgir vida, alegria e esperança. Vocês ainda creem nessas coisas? Que do caos Deus faz surgir algo novo? Eu poderia citar vários exemplos bíblicos, inclusive no dilúvio, né? Quando a pomba sai, ela volta com uma folha de oliveira nova. Deus estava fazendo algo novo. Do caos Ele faz surgir coisas novas. Também foi assim com a criação. Era um caos, era tudo escuridão. E Ele fez surgir algo novo. E não somente isso, a palavra diz que Ele disse que era bom. Era muito bom. E é por isso também que eu creio que Ele está fazendo algo novo no nosso tempo. É por isso também que eu creio e eu espero coisas novas de Deus. Coisas novas que nós não podemos fazer, somente Ele pode. E nesse sentido, Jó tem muito a nos ensinar. Foi assim com Jó, ele estava vivendo um caos na vida dele. E Jó era um homem íntegro e justo. É assim que começa o livro que conta a sua história. E diz que ele temia a Deus e ele evitava fazer o mal. Jó era um homem feliz, realizado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Era um homem de posses. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, a Bíblia diz. E apesar de tudo que Jó possuía, Deus era o seu maior tesouro. Apesar de todo o bem que ele tinha, Deus ainda era maior do que isso. Sempre que seus filhos davam banquetes, ele mandava chamá-los e fazia com que os seus filhos se purificassem. E de madrugada oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante deste homem. Mas apesar de sua integridade a Deus, ele teve grande experiência com a dor. Dor emocional, física, dor afetiva, dor espiritual. Podemos dizer, inclusive, que Jó ele chegou ao fundo do poço. E tudo começou no dia em que Satanás perambulava pela terra.
Parece que ele não pode ver ninguém feliz. Parece que quando a gente está feliz, a gente até se culpa, né? Ai, eu não vou nem estar feliz, vai que passe alguém por aqui e estrague tudo, né? Pois é, aconteceu com Jó. E a Bíblia relata que a integridade de Jó chamou a atenção de Satanás. E diante de Deus, Satanás chegou e alegou que a fé de Jó era superficial e interesseira. Ele acreditava e temia a Deus porque ele era rico, tinha todas as coisas, não tinha problema nenhum. Por isso que ele teme a Deus. E se Deus tirasse tudo que ele tinha, certamente Jó amaldiçoaria. Talvez em sua percepção, Satanás tenha razão. Há muitas pessoas que não resistiriam a tamanha prova de fogo. Negamos e amaldiçoamos a Deus por muito menos. Imaginemos então a prova de perder tudo, tal qual Jó, que além dos bens, perdeu seus filhos, sua saúde, seus amigos, sua dignidade diante da sociedade. Nós não fomos feitos para perder. Quando a gente perde uma moeda na rua, a gente sente culpa, né? Que droga! Perdi 10 centavos. Não é verdade? Eu sinto falta. Mas quando a gente encontra uma moedinha que seja na rua, é uma felicidade, né? Encontrei algo. Não é assim que funciona? É assim que funciona comigo. Nós não fomos ensinados a perder. Nós somos ensinados a ganhar. Por isso ninguém quer perder. Perder dói. Perder é humilhante. Perder deixa-nos desconfortáveis diante da sociedade. Só que a gente perde. E perde muito ao longo do caminho, ao longo da vida. No entanto, não tem nada a perder a pessoa que não tem nada que o prenda. Nisto também, Jó nos ensina. Não eram os bens que prendia Jó. Não eram seus muitos funcionários. Ele estava preso e firmado na presença de Deus. Ele era um homem de fé, independente da situação em que ele se encontrasse. E apesar de suas grandes perdas, ele não pecou, nem de nada culpou Deus. Eu leio essas palavras com vergonha. Ó Deus, eu não quero nem passar por isso, para saber como será a minha reação. Porque somos pessoas pecadoras e falhas. E de novo, gente, nós não fomos feitos para perder. Perder dói. E dói muito. E doeu em Jó. Eu não quero que vocês saiam daqui pensando, Jó não sofreu. Sofreu. E sofreu muito. Porque dói. Perder dói. Mas muito pelo contrário de negar a Deus, a reação dele foi de humilhar-se na presença do Senhor. E a palavra diz que ele rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma música muito bonita, que conta a história de Jó, não sei quantos já ouviram. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. E daí Jó responde: mas não adoro pelo que ele faz,
sou dele, tudo é dele. E foi por isso também que eu falei para vocês, se temos algo de precioso para ofertar a Deus, ofertemos então as nossas vidas, para que tudo seja dele. Para que as perdas da terra não nos derrubem e matem aos poucos. Para que a nossa fé não vacile. Jó passou por uma grande prova de fogo e ele foi aprovado. Ele foi aprovado. E quantos de vocês, quantos de nós, assim como Jó, vem passando por provas muito parecidas nesses últimos dias? Eu recebi um áudio, a Neida estava comigo, um áudio da Ivone. E a Ivone, ela comentou que, eu não sei se ela falou por telefone, mas estava no Viva Voz também. Ela comentou que o Ilho, o missionário Ilho, está hospitalizado. Ele está hospitalizado, ele está com dengue. E interessante que a Ivone falou assim, Maria Paula, mas eu acho que é muito emocional. Ele viveu muitas coisas difíceis. E ele dorme e ele fica perturbado. Ele sonha e ele fica agitado. Lembra, Neida? Nós não sabemos a dor do outro. Não sabemos como cada um lida com as suas perdas. E talvez ele não sofra não somente por ele, mas por tantos membros, vizinhos, pelo desespero, pelos gritos de socorro. Não é fácil. Quantos de nós também, num piscar de olhos, perderam tudo? E a gente passa uma vida toda para construir. Mas para perder, é tudo muito depressa. Casa, trabalho, emprego, parentes, amigos, saúde. E talvez ainda tenhamos que lidar com a culpa e o questionamento. Por que eu, Senhor? O que eu fiz? Por que eu? O meu vizinho é pior, né? Mas dessa vez não os vizinhos sobraram, foi todo mundo, né? Mas por que eu, Deus? O que eu fiz para merecer isso? Meus queridos irmãos, não precisamos carregar essa culpa. Eu gosto de pensar que todas as coisas são permitidas por Deus por um propósito muito maior. Para que o nome de Deus seja glorificado. Deus quer ser glorificado por meio das tuas perdas, por meio da tua vida, por meio do teu testemunho. Então, sim, é tempo de chorar, então chora. Mas não deixe de exaltar esse Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Que essas palavras, ainda que sejam baixinhas, possam sair da tua boca, do teu coração. E que apesar de toda a angústia, que possamos chegar à mesma conclusão de Jó e testemunharmos dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Que diante da dor, do choro, de todo o sofrimento, de todos os questionamentos, possamos nos humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele pode todas as coisas, que nenhum dos seus planos podem ser impedidos, mas que também neste tempo possamos clamar a Deus para que Ele revele-se ao seu povo,
Revele-se a nós que clamamos pelo seu nome. Revele-se ao povo gaúcho. Converta seus corações. Perdoe os seus pecados e cure a nossa terra que está gemendo como em dores de parto. Que a misericórdia do nosso Deus seja estendida sobre nós, mas em que nenhum dessas dores, desses lamentos e perdas, possamos negá-lo enquanto Deus nas nossas vidas. Que o Espírito Santo nos fortaleça e renove a nossa fé e a nossa esperança. Amém.